E chegou o grande dia. Hoje é dia de vocês conhecerem o resultado final da nossa Casa Serena. Uma casa que vocês acompanharam em vários vídeos por aqui, praticamente desde o início. Então hoje eu vou mostrar todos os detalhes dela. Então fica até o final desse vídeo para não perder nada. Começando a explicar um pouco da fachada da nossa Casa Serena, nós temos duas soluções em relação a forro por aqui. Então, primeiro, a gente está utilizando um forro de gesso comum aqui na nossa cobertura em estrutura metálica, que inclusive a gente tem vídeo no canal falando sobre ela, certo? Então, por aqui, a gente utilizou forro comum, forro de gesso, e acima desse forro, dessa cobertura, nós temos um beiral que a gente utilizou ali um teto vinílico. Fazendo o quê? Fazendo um detalhe em relação a essa cor madeirada, certo? Que vem em toda essa extensão do beiral e depois ela desce, lá naquela nossa parede, fazendo essa parede ripada também, ok? Aí depois a gente tem toda essa parte de paisagismo da casa e entramos aqui de fato na parte da garagem. Vindo aqui para a garagem, nós temos então uma garagem para dois carros aqui e uma porta lateral que a gente já pode sair diretamente para o lado da garagem. E a gente fez aqui esse efeito, essa pintura em efeito de cimento queimado, dando um contraste em relação às demais cores que a gente tem da fachada. Então, bora para dentro da casa agora. Então, entrando aqui na casa, nós temos o que? Nós temos primeiro um hall de entrada, certo? Onde nós vamos ter, provavelmente, uma mesinha ou algo nesse sentido aqui para deixar, talvez até sapato embaixo ou algo nesse sentido. E aqui ficou um ambiente já bacana porque nós temos muita iluminação na Casa Serena, Nós temos a porta de entrada que a gente já tem dois vidros fixos na lateral, um outro vidro aqui, uma porta totalmente de vidro aqui nessa lateral que vai para a parte da garagem que a gente estava agora há pouco e esse aqui que dá essa visão para a área gourmet que a gente vai mostrar daqui a pouco, mais ao final, ok? E aí a gente entra aqui na parte da sala, Então sala conjugada com cozinha. Inicialmente a ideia da Casa Serena, e até do nosso trabalho, não era entregar essa casa com móveis no meio do caminho, Optou-se por colocar móveis também, então a gente tem móveis onde? A gente tem móveis na sala, a gente tem móveis na cozinha e móveis, aqui também nessa parte dessa bancada que faz, essa conjunção aqui com a nossa ilha. Inclusive, a gente já tem os eletros aqui, tanto da parte de cooktop quanto a parte de coifa, que a gente sabe. É importante dizer que coifa, na hora de execução, é algo que tem que estar bem definido também se vai ter ou não, porque senão depois a quebradeira é pesada, ok? Então, apresentado o ambiente principal da casa aqui, essa questão aqui da parte de iluminação, eu gosto muito de como ficou, eu gosto muito do projeto da Casa Serena, principalmente por essa questão da iluminação. Vocês podem ver que esses ambientes, principalmente essa área de vivência da casa, a entrada, essa área de sala com cozinha conjugada e também a parte da externa que vai para a área gourmet, ela é totalmente iluminada. Então a gente tem uma baita porta, a gente mostrou, a gente teve vídeos aqui mostrando, A gente tem uma porta aqui de cerca de 8 metros aqui, certo? E aí com isso, lógico, se eu tenho uma baita porta, eu tenho uma baita viga passando aqui em cima. Então tem alguns vídeos a gente mostrando lá no comecinho mesmo da Casa Serena, essa viga aqui, toda a etapa de execução que a gente tem. E aí eu tenho também essa área de luz, Então a gente tem toda essa parte de vidros aqui, que faz esse trabalho de área de luz. Aqui a gente está entregando também, A gente fez já com entrega de paisagismo. Então o paisagismo a gente fez em torno de 2 meses atrás. Então já andou bem essa parte. E aí com isso a gente começa a entrar para apresentar o restante da casa. Aqui nós temos, primeiro ambiente. Eu acho que eu nunca mostrei passo a passo da Casa Serena. A gente vai mostrar na obra, mas a gente não mostrou passo a passo. Aqui a gente tem então o banheiro social da casa, certo? Vai ser utilizado no dia a dia. E aí a partir daqui a gente tem o quê? Lavanderia, escritório e lá a gente entra na área íntima da casa mesmo, ok? Então nossa lavanderia aqui, que além da parte de lavanderia, ficou o quê? Ficou o nosso quadro de disjuntores aqui, É importante a gente sempre ter uma coisa que eu gosto de sempre pensar nos projetos e às vezes as soluções que trazem pra gente, depois que a gente começa a pensar no dia a dia da casa e pensar na parte de execução, a gente gosta de deixar isso mais escondido, é exatamente os quadros elétricos. O que acontece hoje muitas vezes? Como a gente tem cada vez mais equipamentos sendo utilizados dentro de uma casa, o que vai acontecer é que a gente precisa de mais espaço para quadro elétrico, Então aqui nós temos um quadro grande de disjuntores, certo? E a gente tem um outro quadro que vai ser um quadro utilizado aqui para a parte mesmo de internet, Para a gente conseguir colocar os equipamentos aqui dentro. A gente utilizou um quadro maior também para não ter problema, porque eu já tive problema em outras construções que eu executei de fazer um quadro VDI, que a gente chama, Que é no caso de vídeo, internet e tudo mais, esse quadro ser muito pequenininho. Como aqui, outro item que a gente vai ter é uma parte de automação, que eu já vou explicar também. Como essa parte de automação vai entrar, eu precisava ter mais espaço para esses equipamentos. E a gente deixou isso onde? A gente deixou isso num lugar escondido, na nossa parte da nossa lavanderia aqui. Então, lavanderia apresentada, a gente vai para o nosso escritório, tá? Eu, sinceramente, moraria na Casa Serena. E não é brincadeira, não é papo de... como é que fala?
papo de quem construiu, vamos dizer assim. É porque realmente é um projeto que eu gosto bastante. Aqui a gente tem a parte de escritório, certo? A gente entregou também aqui com móveis, né? Fez a parte de bancadas aqui. Então é um escritório que pode comportar tranquilamente, né, 2 pessoas trabalhando aqui. E também, né, a gente tem todas as partes da Casa Serena, que vocês vão ver também na parte dos quartos, sempre o quê? A gente tendo, né, direto uma integração dessa parte interna com a parte externa, né, sempre voltada para o jardim, algo nesse sentido. Lógico, a gente está falando aqui do quê? De uma casa de 232 metros quadrados em um terreno de 490 metros quadrados e lógico que a gente não tinha tanto espaço assim para uma casa térrea, né, tanto espaço assim para a gente trabalhar um jardim, por exemplo, mais elaborado. Mas, né, se a gente fosse fazer isso, teria que talvez trabalhar com sobrado. Mas, mesmo assim, né, uma casa de 232 para 490, a gente conseguiu aproveitar bem. O projeto foi bem aproveitado pela arquiteta, né, para conseguir fazer todas essas integrações. Então, o escritório também apresentado, a gente vem para quê? Para a área íntima da casa. Né? Então, nós temos aqui na Casa Serena 3 suítes. Né? Então, a gente entra nessa parte onde todas as portas, né, ficam aqui e a gente vem para a suíte 1. Né? A suíte 1 e a suíte 2 basicamente é o quê? Basicamente é um espelho uma da outra. Né? Então, como eu disse, mais uma vez uma porta, né, voltada aqui para a parte externa. Aqui a gente já vai ter a piscina logo ao lado. Né? E para conseguir até mesmo trabalhar um pouco mais e ter um espaço um pouco maior, as portas que foram utilizadas nesses banheiros aqui são portas de correr. Né? Então nós temos o nosso banheiro aqui, como eu disse, ele vocês vão ver no próximo quarto que eles são basicamente espelhados, né? Basicamente a mesma planta daqui para lá e depois só na parte da nossa suíte do casal mesmo que ficou diferente. Que é bacana a gente comentar também nessa área íntima da casa. É o tipo de piso. A gente fez um vídeo até mostrando, né, que a gente utilizou aqui piso vinílico, porque normalmente na parte de quartos o pessoal quer um pouco mais de conforto. Não é um piso frio, né, diferente de um porcelanato. Ele não é um piso frio, é um piso um pouco mais que vai trazer um conforto maior no dia a dia da casa. Então entrando para a nossa suíte 2, como eu disse, uma suíte espelhada. O banheiro da suíte 2 é um pouquinho maior, salvo engano. A gente tem uma pequena diferença de metragem entre os dois banheiros, mas basicamente mesma ideia que a gente aplicou tanto no banheiro 1 quanto no banheiro 2, suíte 1 e suíte 2, né? E aí nós temos a nossa suíte do casal, certo? Suíte do casal, lógico, que é um quarto maior, ok? E a ideia aqui no projeto, a gente tem isso definido no projeto, é que mais ou menos nessa área aqui existe um closet, certo? E a gente tem, mais uma vez, porta voltada ali para a nossa área externa. E aqui também ficou muito bom. Os banheiros aqui em geral, né? Ficaram banheiros muito bons e lógico que o banheiro da suíte aqui foi o principal, né? No caso, que nós temos um maior espaço, né? De aproveitamento e de uso aí para o casal. E agora, o último ambiente da casa, mas não menos importante, nossa área gourmet. Então é legal também na Casa Serena que a gente tem esse corredor que ele vai desde a suíte principal até lá na frente. A gente tem que essa visão da casa como um todo, né? E aí aqui, como eu já falei no começo do vídeo, a gente tem toda essa área bem iluminada, né, por conta das nossas esquadrias. Aqui na parte externa, então, o que nós temos, né? A nossa área gourmet ficou com cerca de 13 metros aqui de extensão, certo? 13 a 14 metros de extensão. E a gente trabalhou da mesma forma lá dentro, a gente fez a parte de móveis só, né, na parte de churrasqueira aqui. A gente tem alguns móveis previstos também na parte de cima e tudo mais, mas a gente trabalhou e vai entregar só com essa parte realmente dos móveis na parte embaixo, dessa parte abaixo da bancada. Aqui nós temos então uma churrasqueira de vidro, certo? E essa churrasqueira aqui, ela precisa muitas vezes de vários cuidados, né, em relação à profundidade de bancada. Então, normalmente para a gente colocar uma churrasqueira dessa, eu preciso de uma bancada de pelo menos 70 centímetros de profundidade, né, por conta do quê? Por conta do nosso braseiro. Então, né, se a gente tem um braseiro aqui de 40 de profundidade, 40 por 60, certo? E se eu trabalho com 60 centímetros só, que normalmente as bancadas pedem isso, acaba ficando o quê? Muito frágil e a possibilidade de quebrar é bem maior, certo? Então nós temos aqui numa bancada fazendo essa churrasqueira na própria bancada e nossa ilha, que aqui a gente também tem, né, tá sendo entregue, né, junto com essa casa, os eletros aqui no caso, a nossa parte do nosso cooktop. E aí nós temos essa questão aqui, nessa integração entre área gourmet e já direto para a piscina. Aqui a gente tem uma piscina do quê? 15 metros quadrados, tá? 15 por 5, onde a gente está entregando ela, né? A gente fez toda a parte de execução aqui.
ela é uma piscina revestida. Então a gente tem dois tipos de piscina normalmente. A gente tem piscina de vinil e tem piscina revestida. Então piscina revestida normalmente a gente vai sim ter um custo maior, uma vez que a estrutura dela é diferente para receber esse revestimento, certo? A gente tem toda a etapa de impermeabilização, que precisa ser feito um teste, tudo certinho, e depois a gente entra com parte de revestimento. Lógico, revestimento também tem seu custo, que é muito maior que normalmente vinil, certo? E aí, aqui, nessa parte externa da Casa Serena, nós também temos né, essa visão completa aqui da casa. Então a gente começou o quê? A gente já colocou, desde dessas fases iniciais não, desse período de obras, a gente já entrou com parte de paisagismo, como eu disse, porque a ideia é que essas árvores que a gente colocou aqui, elas cresçam, né? E com isso sombreiem, né? Tem uma sombra aqui nessa parte da nossa área gourmet. Dando uma geral no entorno da casa. Aí aqui a gente tem um espaço onde foi pensado desde lá de trás para ter, essa aqui é a nossa porta da suíte do casal, já foi pensado para que fosse um espaço onde o pessoal da casa pudesse utilizar isso aqui também, colocar uma mesinha ou algo nesse sentido, certo? E até mesmo aqui no fundo, né, a gente preparou o quê? Como a gente ficou com pouco espaço em relação à frente, em relação a armários, por exemplo, o que é importante, muitas vezes é importante a gente prever numa casa. É importante prever onde vai ficar a bagunça da casa, certo? Então, como aqui é uma casa que a gente não tem, por exemplo, um ambiente de depósito, a gente tinha criado inicialmente um depósito que ficava nas costas da garagem, sabe aquela parede que eu mostrei para vocês no começo de cimento queimado? Inicialmente a proposta era fazer um armário exatamente ali atrás, certo? Virado aqui para nossa piscina, porém no meio do caminho a gente resolveu trabalhar de uma forma diferente. Então a gente fez esse armário aqui no fundo, mais escondidinho, né? Um armário todo de veneziana, principalmente para quê? Para equipamentos, por exemplo, de piscina, produtos de piscina, né? Que vai precisar, né? Visto que toda vez que a gente tem uma piscina, existe toda essa questão de tratamento que tem que ser feita de uma forma periódica. Então a gente fez esse armário aqui no fundo, escondido, né? Para a gente poder guardar todos esses materiais. E aí, a gente entra nessa lateral aqui da casa também, né? Todo o paisagismo feito. Aqui nós temos, né? Relembrando que a gente viu lá dentro, nós temos a nossa lavanderia, depois o escritório e depois a suíte 2, certo? Então, em geral, aqui, essa é a nossa Casa Serena, mas agora eu vou falar para vocês alguns itens que a gente colocou nessa casa que eu acho interessante você levar em consideração. Principais itens que a gente tem na Casa Serena e que no momento ainda são diferenciais, mas que cada dia no mercado vai vir se tornando mais comum a gente ter isso nas casas. Primeiro, sistema fotovoltaico, então a gente vai gerar energia para essa casa, certo? Então tudo preparado, placas colocadas. Com isso a gente vai fazer o quê? Ter uma grande economia no longo prazo em relação à conta de energia da Casa Serena. Número 2, ainda na mesma pegada da utilização, vamos dizer assim, da energia solar, a gente tem o quê? Placas, né, no caso, boiler solar. Então a gente tem placas coletoras, ok? Para a gente fazer o quê? Aquecimento de água. Então nós temos normalmente duas possibilidades principais, trabalhar com esse sistema de boiler com placa solar e também a gente tem o quê? A possibilidade de trabalhar isso de uma forma elétrica, como no caso uma resistência elétrica. O que foi colocado aqui na Casa Serena? Um boiler solar que a gente pode chamar de híbrido. Ele trabalha tanto com as placas coletoras, quanto também com uma resistência elétrica. Então, uma grande objeção que eu vejo as pessoas falarem às vezes sobre a questão do uso de boiler é porque quando está frio, quando está inverno, a água acaba não aquecendo. Isso não acontece por aqui trabalhando com esse sistema híbrido. Por quê? Toda vez que o boiler ele entender que a temperatura dessa água está abaixo do que seria o ideal, ele liga a resistência. E uma vez que eu tenho um sistema fotovoltaico, essa energia que está sendo gerada vai ser utilizada para essa resistência que sim, ela consome bastante energia para deixar a água na temperatura ideal. Então aqui não será um problema mesmo essa questão de quando tiver uma semana inteira sem sol ou algo nesse sentido a parte de inverno. Terceiro item, ainda falando sobre a questão de água, então a gente falou primeiro do fotovoltaico, a gente falou do boiler que vai alimentar as torneiras da casa, chuveiros da casa, pontos de utilização que precisam de água quente e depois agora a gente vai falar sobre piscina, que é um sistema separado sim, a gente sempre trabalha com sistema separado. Para a piscina aqui a gente deixou preparada a infraestrutura para a colocação do quê? De um trocador de calor, tá bom? Então normalmente a gente tem a opção de trabalhar com placas coletoras, mesmo sistema praticamente do boiler, só que se a gente tem o mesmo sistema do boiler, pode ser que a gente tenha o mesmo problema que a gente acabou de falar, sobre essa questão de que os dias que a gente não tem sol, acaba não esquentando a água dessa piscina. Então a gente deixou a infraestrutura pronta para o quê? Para a colocação de um trocador de calor. O trocador de calor ele vai trabalhar com energia elétrica e com isso ele consome bastante energia também. Mais uma vez, nós temos o sistema fotovoltaico trabalhando em conjunto com isso para que a gente não tenha um gasto de energia tão alto assim.
Ótimo. Então, a gente tem essa questão do trocador de calor e depois a gente vem pensando em relação à infraestrutura de ar-condicionado. Aqui nós temos praticamente todos os ambientes climatizados, a gente deixou a infraestrutura, não está com as máquinas de ar, mas toda a parte de dreno, toda a parte de ligação elétrica desses pontos de ar-condicionado já está tudo preparado. Importante dizer, é muito importante deixar a questão da infraestrutura do ar-condicionado pronto, porque se você resolver fazer isso em um outro momento, é uma baita de uma quebradeira para passagem de dreno, para passagem da própria infraestrutura elétrica desse ar-condicionado. Então aqui a gente está deixando o quê? A gente já deixou todos os ambientes, né, os quartos, sala e tudo mais, preparados com essa infraestrutura de ar-condicionado. Além disso, a gente está também fazendo uma automação nessa casa, para ligação, por exemplo, de pontos de iluminação, para questão de acesso também da parte de som, e aqui a gente está trabalhando com o sistema Zigbee. Existem 3 principais sistemas, normalmente Wi-Fi, Zigbee e cabeado. A gente está trabalhando com o Zigbee, que ele fica no meio termo desses dois aqui, e com certeza é um baita de um sistema para ser utilizado e, na minha opinião, muito melhor do que o Wi-Fi. Qual que é a questão do cabeado? O cabeado normalmente tem um custo muito alto e o cabeado a gente pode sim ter várias possibilidades de a gente trabalhar, porque isso vai depender sempre da questão da automação, do que você vai querer para sua casa, mas normalmente no cabeado a gente vai ter todo, como o próprio nome diz, todos os pontos vão ter o quê? Uma central onde esses cabos vão ser levados até essa central. Então lá no começo, caso você tenha interesse em fazer uma automação um pouco mais robusta, é muito importante você colocar isso na mesa já na fase de projetos, porque o principal de uma automação é a parte de infraestrutura. Então aqui desde o começo a gente já sabia que a gente ia trabalhar com esse protocolo Zigbee e por isso a gente já deixou tudo preparado. Importante dizer que toda a parte de infra da água também, tanto água fria quanto água quente, nós temos o que também para ela? Nós temos um sistema de pressurização. Hoje em dia, com a utilização cada vez de torneiras mais, como é que eu posso dizer, mais complexas, é muito difícil a gente conseguir uma boa pressão de água, certo? Nesses pontos de utilização, principalmente quando a gente tem uma casa térrea. Por conta disso, casas hoje em dia é muito difícil a gente não trabalhar com pressurização. Então nós temos lá na nossa central, na nossa parte de caixa d'água e boiler ali, um pressurizador que ele trabalha como? Toda vez que a gente abre um ponto de água, seja um chuveiro, seja uma torneira, ele entende que esse ponto de água está pedindo água e ele liga esse pressurizador. Com isso a gente garante que em todos os pontos de utilização da casa, chuveiros e torneiras, a gente sempre vai ter pressão. Esse foi o nosso vídeo do resultado final da Casa Serena. Lembrando, a Casa Serena fica em Nova Odessa, São Paulo e ainda nesse momento aqui está à venda. Deixe aqui nos comentários o que você mais gostou da casa, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.